Olá, gostaria de comentar aí algumas coisas a respeito dessas eleições. Primeira coisa aí que eu gostaria de considerar é que essa campanha pró-Lula e anti-bolsonarista, né, ela vem sendo feita aí desde 2019. Então, entrou lá o presidente Jair Bolsonaro em 2018, começou aí, foi eleito em 2018, começou a governar em 2019 e foi um primeiro governo aí de direita, pelo menos depois da redemocratização, né? Depois de 88, o primeiro governo de direita. E ele foi eleito por um antipetismo muito forte, né? Devido à popularização da internet, a Lava Jato trouxe à tona aí muitos podres do PT e do Lula e dos governos aí da era Lula, né? E, e nós vemos desde 2019 uma campanha de desconstrução da imagem. Uma desconstrução da imagem do Bolsonaro. Isso é a formação de opinião pública, né? Você vai publicando ali notícias todo dia dizendo que o cara é fascista, que o cara é racista, dizendo que o cara é. Tudo que é ista, o cara é. Aí, nos seus portais, nos seus sites de notícia e nos vídeos, você vai publicando isso nos grandes meios de comunicação e você forma uma imagem pública de que realmente o presidente. Aquela ideia, né, de que o Brasil está assim por causa de Bolsonaro, né? Aquela ideia assim, o Brasil está assim, eu já vi muitas pessoas falarem isso, né? O Brasil está assim por causa desse cara, né? Por causa do Bolsonaro, né? Mas na verdade, esse lance de formar opinião pública tem sido muito praticado aí em vários países e, por exemplo, em eleições passadas aí dos Estados Unidos, né? Então hoje com esses meios de publicação, redes sociais, ferramentas de divulgação, né? Ferramentas de anúncio, ferramentas de tráfego pago. Então você consegue realmente engajar um público e formar uma opinião pública a respeito de qualquer coisa, de um produto, de uma pessoa. Então isso vem sido feito aí a respeito do Bolsonaro, né? Uma campanha aí que já leva aí 3 anos. Nós temos um presidente de direita, mas o país ele tem as bases aí esquerdistas, as bases educacionais, né? Então, por exemplo, quando um jovem vai para a universidade, quer seja privada ou pública, ele vai ter uma aula ali de sociologia, uma aula de história, uma aula de psicologia, uma aula de ciências políticas, ciências sociais. É, eu não estou generalizando também, dizendo que são todos, mas muitos ali já têm uma doutrinação socialista, né? Já tem um ensino parcial, ensinando ali já e enquadrando a mentalidade daqueles estudantes para o socialismo. Então, as bases do Brasil, a imprensa hoje, ela é socialista, né? Então nós temos uma imprensa esquerdista. Então nós vemos uma formação aí de opinião pública, né? É uma campanha pró-Lula. Nós temos uma mídia hoje. A maioria desses canais aí tradicionais de TV aberta, os portais, os sites dessas imprensa da imprensa aí que já tem algumas décadas aí no Brasil, a maior parte são socialistas. Eles fazem campanha pró-Lula e anti-direita e anti-Bolsonaro, né? Então, se você só assistir esses canais, provavelmente a imagem que você tem do Bolsonaro é que ele é genocida, que ele é fascista, que ele é racista. Realmente eu não estou assim justificando o Bolsonaro. Ele é muito infeliz na fala dele, tá? Mas também alguns adjetivos são muito fortes, né? Então, por exemplo, essas eleições não é questão de Bolsonaro contra Lula, né? É a questão de Bolsonaro contra uma mídia aparelhada, contra um judiciário aparelhado e contra o Lula e o PT. Então, nós temos visto aí também um aparelhamento do STF, o, os governos do PT até o Temer, eles colocaram 8 ministros no STF. Então a gente tem um judiciário hoje que é um ativista político, eles fazem campanha pró-Lula. Essa censura atual que vem acontecendo, é de um lado só. Então, assim, um lado
pode chamar o outro de genocida, de fascista, de nazista e de racista tal, mas o outro lado não pode chamar um cara que foi condenado nas 3 instâncias de ladrão, não pode falar que ele é corrupto. Então nós temos aí vários meios de comunicação censurados, Jovem Pan, Gazeta do Povo, Revista Oeste, nós temos canais aí de conservadores aí que foram desmonetizados, descontinuados. Isso não vem acontecendo só hoje, né? Isso vem acontecendo pelo judiciário, que não tem respeitado o legislativo e tem feito aí mandados de prisão, tem calado vozes. E isso hoje é contra esses caras e esses meios de comunicação, mas daqui a pouco pode ser a gente. Daqui a pouco eles vão reescrever a história. Daqui a pouco vão apagar todas as notícias de corrupção do Lula, do Petrolão, do Mensalão, da Lava Jato. Vão reescrever a história. E esse lance de reescrever a história é uma prática muito comum do socialismo. Aconteceu no socialismo de Stalin, acontece em Cuba, pessoas que vêm de Cuba, elas falam isso. Pessoas que vieram de lá, né? Elas falam isso. E o PT, ele apresenta 5 pedidos diários de censura pro TSE. E muitos o TSE tem acatado, né? Então, isso é em nome da democracia. Mas que democracia é essa? Que, por exemplo, democracia é o seguinte: eu dito para você o que é a verdade. A verdade é aquilo que eu decido para você o que é verdade. É isso que o TSE está fazendo, né? Então a gente vê essa opinião, esse ativismo de um dos poderes, uma imprensa totalmente aparelhada, né? A gente tem um presidente de direita, mas o país ele é esquerdista nas bases, as bases educacionais. Existe aquele Antônio Gramsci, né? E a escola de Frankfurt, que são novas mentalidades socialistas, né? Que dizem que a revolução não viria mais por armas e pela guerra, mas a revolução viria pelas bases, tomando a educação, tomando a parte artística, tomando a cultura de um país, estabelecendo a cultura de um país, né? Então, nós temos esse ativismo muito forte aqui no Brasil. Muito forte. E isso influencia a imprensa, as universidades, o judiciário nosso, né? O meio político. Então, você vê muita falácia, muita mentira, né? Há fake news dos dois lados, há mentiras dos dois lados, né? Então, a gente vê aí, por exemplo, um William Bonner da vida, né? Que falou que Lula, você não deve nada à justiça, você é inocente, né? Então o cara se colocou acima de um ministro. O cara se colocou acima do judiciário do país, declarou que o Lula é inocente, né? E o esquema do Lula é o seguinte: Lula foi condenado por Sérgio Moro, foi condenado por mais 3 juízes em Porto Alegre, foi condenado por mais 5 juízes de Brasília. E segundo Deltan Dallagnol, que foi o procurador dos processos, houve provas fartas. São provas fartas, muitas provas fartas. E a questão do Lula ter sido elegível, poder ser presidente hoje, não significa que ele é inocente. Significa que o processo dele foi engavetado. Porque o Edson Fachin, que foi um cara que o próprio PT colocou no STF, o ministro que o próprio PT colocou no STF, favoreceu o Lula, engavetando o seu processo por uma superioridade jurídica, né? Ou seja, Curitiba não é. Ele pegou o trabalho desses 9 juízes e como com as atitudes dele, ele dissesse: vocês não são competentes para julgar o Lula. Né? Lula é muito santo, é uma alma muito honesta, a alma mais honesta do país, é o São Lula, e vocês não são competentes para julgar. Quem tem que julgar tem que ser a gente aqui, tem que ser Brasília. Então, a questão do Lula, o processo dele é um problema de CEP, é um problema de localidade. É um problema de localidade. Não é a questão de que negaram as provas. Em nenhum momento refutaram, as provas foram refutadas e foram negadas. São formalidades jurídicas. Então tá aí. Ele não é inocente. O processo foi anulado, mas ele não é inocente. Então você vê muitas falácias da mídia, né? Então, para mim, o Bolsonaro, assim, eu não concordo com que o meio evangélico. Eu não concordo com o que o meio evangélico tem feito de Bolsonaro. A gente tem visto campanhas dentro das igrejas, um ativismo
dentro das igrejas pró-Bolsonaro. Eu não sou a favor disso. Eu sou a favor daquela época em que, quando o político entrava na igreja, a liderança da igreja, a liderança cristã, colocava esse político com a cara no pó para orar por ele. Para orar por ele, e não fazia campanha política. O político entrava ali com um temor a Deus. E sabia que ali tinha gente que temia a Deus, né? E o Bolsonaro, para mim, ele não é uma representação cristã. É uma questão política, não é uma questão cristã para mim. Porque o evangelho ele não se resume a anti-aborto, o evangelho não se resume a... que mais? O que são as pautas aí? Anti-aborto, anti-legalização de drogas. O evangelho vai para muito além disso. E o evangelho ele não vai caber na direita, ele não vai caber na esquerda. Ele não vai caber. O evangelho ele é avante, ele é acima. Né? O evangelho está muito acima e o evangelho está muito antes. Inclusive eu penso que até alguns valores marxistas, o valor da justa distribuição dos bens, das riquezas, né? E a igualdade social, né? Que o socialismo nunca conseguiu implementar. Nunca, nunca. Nunca conseguiu implantar isso, nunca deu certo. Mas esses valores, muito antes de haver esquerda, de haver Rousseau, de haver Karl Marx, Engels, 2000 anos antes, os cristãos viveram esses valores. Lembra lá em Atos que dizia assim, eles dividiam, não havia nenhum necessitado entre eles dividiam seus bens, colocavam aos pés dos apóstolos e ali eles distribuíam para quem tinha necessidade. Então, e a Bíblia cita que eles tinham tudo em comum. Uma comunhão, tudo em comum. Havia um igualitarismo entre eles, né? Mas não era ideologia política. Isso era evangelho na vida deles. Então, separa, sabe? Acho que é muito bom separar, assim, política de fé. Tem que haver essa separação, sabe? Senão, o que resta das igrejas evangélicas vai queimar de vez no país. Né? Essa é a minha opinião. Então, o Bolsonaro é um cara que falha muito naquilo que ele fala, é um mau comunicador e é um prato cheio aí é um prato cheio para a esquerda, né? Porque a esquerda ela distorce, ela desinforma, né? Então ela pega muito o que Bolsonaro fala e distorce. Então eu discordo de muita coisa que ele fala, sabe? Não sou representado, ele não é uma representação cristã, né? Para mim, político nenhum nunca vai representar o significado de ser cristão, o significado dos valores que Jesus deixou. Então eu separo isso. Eu separo isso. Eu não levo para o campo da fé, sabe? Da espiritualidade. Mas tem algumas falácias a respeito do Bolsonaro, né? Então a mídia chama ele do quê? De genocida. Então genocida é um termo muito forte. Genocida é um cara que mata multidões de uma vez, sabe? É um cara que extermina em massa, né? E atribuem isso a ele por causa da demora lá da compra das vacinas, né? E na verdade, se você for ver o timeline de compra das vacinas do Brasil, foi o mesmo aí até de muitos países de primeiro mundo. Teve países aí que o Brasil já estava vacinando jovens e esses países ainda não estavam vacinando jovens, né? E teve essa CPI do Covid que não provou nada, né? Só gastou milhões aí dos nossos impostos e não provou nada, humilhou mulheres, desrespeitou médicos, sabe? Calou mulheres, gente saiu de lá chorando, teve mulheres que saíram de lá mal emocionalmente. Então foi um circo, essa oposição aí foi um circo, foi a CPI do circo, né? Então ele é chamado de genocida, sendo que comprou vacinas ali em janeiro de 2021 e dezembro de 2020, só os países produtores estavam vacinando, né? Então esse lance de genocida, cara, não cola, é narrativa. Isso é narrativa. Tem que separar a narrativa da verdade, né? E contratos de vacina são muito morosos. Quantidade, valores. Os fabricantes não se responsabilizavam pelos efeitos colaterais. São vacinas de efeito característica experimental, né? Muitas até hoje os fabricantes ainda não se responsabilizam pelos efeitos colaterais. Então são contratos complicados. Fascista, né? Então os esquerdinhos aí da Vila Mariana,
da Vila Madalena, né? Os esquerdinha do Leblon. Eles inventaram o novo fascismo, né? Eles inventaram o novo fascismo. O cara que fala um pouco mais duro e contraria o discurso o discurso esquerdista, hoje é fascista, né? O cara veste uma camiseta do Brasil lá, verde e amarelo, com o nome do Neymar atrás, hoje o cara é fascista, né? É o novo fascismo. Mas o que é fascismo na história? Fascismo histórico, que é diferente desse novo fascismo. O fascismo histórico, ele foi praticado aí por Mussolini. Mussolini, ele era um político de esquerda, aliás, ele era um estudante das filosofias de Marx, ele não era de esquerda, um estudante das filosofias de Karl Marx, e ele reinterpretou a filosofia de Marx. E se nós formos ver, o fascismo ele casa muito mais com o socialismo, porque o socialismo sempre culmina num totalitarismo, né? Nós já temos visto esse totalitarismo aí na censura aqui no Brasil. E Mussolini, ele era um cara coletivista. O que o socialismo prega? Coletivismo. Você não pode pensar em construir o patrimônio para si. Você paga impostos para que isso seja distribuído para o coletivo, né? E o Mussolini, ele era um grande defensor disso. Ele era defensor de um Estado forte, de um Estado que é pesado nas costas do povo, né? E o Bolsonaro, ele não tem essa mentalidade. Ele tem a mentalidade de um Estado leve, ele tem a mentalidade de liberdade, cada um ter liberdade para empreender. Então, na época do Lula, para a pessoa abrir uma empresa era 140 dias. Hoje, em um dia, o cara abre uma empresa. Um dia. Você faz hoje o processo online, amanhã você já está com a sua empresa aberta para você trabalhar, né? Então o Bolsonaro, ele é a favor do quê? Liberdade individual para empreender, e tem que ser rápido, sabe? O cara tem que ser livre para ter o seu negócio, construir, né? E se você for ver o Lula, ele prega o quê? Um Estado forte. Inclusive o Lula quer voltar agora com a taxa sindical, né? Você vai votar nele, se prepara que vai ter mais um desconto aí no seu olerite, tá? Então, você quer isso? Vai ter mais um desconto, porque o Estado tem que ser o grande pai dos pobres, né? Então Mussolini, ele tinha essa ideia. E o nacionalismo, por exemplo, Bolsonaro ele não é nacionalista, ele é patriota. E eu não vejo nada de errado no patriotismo. Você enxergar o quanto que o seu país é rico, o quão esse país pode produzir de bens para o mundo, o potencial do seu país, não tem problema nisso. Né? O seu país é forte em determinados aspectos. E o nacionalismo não, o nacionalismo já vai para um lado de superioridade nacional, né? Vai para um lado aí de superioridade nacional. Então, o fascismo não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ele é infeliz, sim, em muitas falas dele, mas o fascismo não tem nada a ver com o Bolsonaro, né? Então, é isso que eu vejo. Não é só Bolsonaro versus Lula, é Bolsonaro versus imprensa, judiciário. E o ano que vem nós vamos ter um Senado conservador, pelo menos uma grande parte aí conservadora. E eu acredito que a gente vai ter mudanças nesse judiciário. O pessoal não vai mais engolir censura, não vai mais engolir abuso de poder, não vai mais se dobrar, não vai deixar mais o judiciário ter poderes sobre o legislativo. Creio que a gente vai ter uma galera que vai se levantar aí e, e é isso.